A história da humanidade nunca esteve livre de adversidades. Eventos como a guerra, epidemias e desastres naturais causaram momentos sombrios, marcados por sofrimento e morte. Os antigos enfrentaram uma grande quantidade de dificuldades. E as dificuldades da vida são o cerne de sua filosofia. Em tempos difíceis e de grande incerteza, muitas pessoas temem que a estabilidade e o conforto de suas vidas desmoronem, o que não é apenas realista, mas às vezes inevitável. A possibilidade de passar por mudanças significativas, nas mãos da má sorte, sem saber para onde essas mudanças nos levarão, pode causar muito estresse. Os estoicos tinham ideias profundas sobre como lidar com as circunstâncias externas, e como viver em paz diante das dificuldades e de um futuro problemático. Viver em uma sociedade em que o consumo em massa é a norma, e as empresas nos influenciam para acreditar que precisamos de seus produtos para nos sentirmos completos, a distinção entre o que realmente precisamos e o que é supérfluo se tornou invisível. Nos países ricos, as pessoas raramente se preocupam com suas necessidades básicas, porque elas são atendidas. Mas quando os tempos difíceis batem à porta, é hora de ter clareza, decidir quais são nossas prioridades e aprender a lidar com a incerteza. Em primeiro lugar, é essencial lembrar da dicotomia do controle e estar constantemente conscientes de que só controlamos nossas próprias ações. Segundo Epicteto, nosso corpo, propriedades e reputação não dependem de nós. Quando a economia declina, por exemplo, não há muito que possamos fazer a respeito. Podemos perder muito dinheiro no mercado de ações, nossos empregos e, portanto, nossa renda. Mas do ponto de vista estoico, ao vincular nossa felicidade a essas coisas em primeiro lugar, já nos preparamos para a decepção. Como Epicteto declarou, e citou: as coisas que dependem de nós são naturalmente livres, nada pode detê-las, nem obstruí-las, as que não dependem de nós são fracas, escravas, dependentes e inteiramente alheias. Lembre-se, portanto, que, se você considera livres as coisas naturalmente escravas, e suas próprias, as que dependem de outra pessoa, você encontrará obstáculos a cada passo. Agora, os estoicos fazem uma distinção entre virtude, vício e indiferentes. Virtude e vício correspondem a nossas próprias ações. Por exemplo, fazer algo em benefício da comunidade, como fornecer comida para os pobres e idosos, pode ser considerado virtuoso. E tentar vender bens necessários a preços exorbitantes pode ser considerado um vício. Mas os indiferentes não são bons nem maus. Exemplos desses são riqueza, saúde, doença, fraqueza e pobreza. Em resumo, os indiferentes são circunstâncias externas fora de nosso controle. Agora, por que isso é importante? Bem, o que caracteriza tempos difíceis é que esses elementos indiferentes são ameaçados, mas nossa capacidade de agir não. Isso significa que não devemos nos preocupar com esses elementos externos? Não necessariamente, pois precisamos pelo menos de alguns deles para sobreviver. No entanto, quando enfrentamos tempos difíceis, podemos reconsiderar o que realmente precisamos. Necessidades básicas como comida e abrigo, por exemplo, e esquecer o resto, parar de nos preocupar com eles. À beira do colapso econômico, quão importante é realmente possuir todos os tipos de bens de luxo? Em que medida o status social realmente coloca comida na mesa e nos protege de uma doença que não faz distinção entre ricos e pobres? Quanto mais apegados estamos a esses elementos externos, mais nos preocupamos com a possibilidade de perdê-los. A realidade é que alguém pode ser perfeitamente feliz e completo sem eles. Outra lição essencial do estoicismo trata da morte e do sofrimento. Isso pode parecer duro,
Mas, no final do dia, a morte e o sofrimento são parte da natureza. No Ocidente, isso é um tabu. A morte é vista como algo negativo, algo trágico, e deve ser evitada a todo custo. Nossas vidas cheias de conforto minimizam a dor e o sofrimento o máximo possível. Mas em tempos difíceis, devemos considerar que ninguém tem uma vida longa e saudável garantida. A história do nosso planeta é sangrenta. Animais e seres humanos se matam todos os dias, bebês morrem ao nascer, e a peste negra matou metade da população europeia. Por que nós, seres humanos modernos, deveríamos ser poupados da ação da natureza? Memento mori significa: lembre-se de que você vai morrer. Ao lembrar que a morte e o sofrimento são inevitáveis e inerentes à vida, podemos encontrar alguma tranquilidade na ideia de que as piores coisas que podem acontecer são realmente naturais. Como Sócrates, Sêneca morreu em paz. Além disso, ele encontrou alívio na morte. Cito: a morte é a liberdade, o fim de todas as nossas aflições, nossos infortúnios não ultrapassarão seus limites. Ela nos devolve a paz que tínhamos antes de nascer. Se alguém chora pelos mortos, deve chorar também pelos que não nasceram. Se gostou do vídeo, deixe seu like, e acione o sininho para acompanhar os próximos trabalhos. Até breve.